Boa noite a todos. Boa noite. Dia 16 de junho de 2020. São 19 horas. Estamos iniciando a nossa live com todas as questões hoje com a doutora Rita Cortez, nossa amiga Rita Cortez. Maria Cabo, boa tarde. Doutora Rita Cortez, boa tarde. Boa noite, aliás. Boa noite a todos. Vou chamar a nossa amiga para juntar aqui. Espero que todos estejam me escutando bem. Por favor, dê um retorno. Aí, Marcelo, você está precisando não é por nada, não. O que você já fez aí de ruga, tentando me localizar, realmente Doutor foi Álvaro uma coisa incrível. Doutor Álvaro Quintão, obrigado pela presença. Como vai, Obrigado Álvaro? você, Rita. Rita, eu quero te agradecer muito, viu? Porque amigos a gente agradece, viu? Amigos a gente agradece. A gente sabe o quanto você teve que fazer do seu horário e das suas condições para poder nos atender. E essa live já está marcada há muito tempo, né? Pois é. Já está marcada há muito tempo. E eu achei graças a Deus... Marcelo, eu achei até que você ia desistir. Eu falei assim, Poxa, olha, quase ele vai acabar desistindo. Não, eu sempre cubro com meus amigos. Eu sempre digo, eu posso até perder, mas desistir dos amigos eu não desisto. Viu? Pois bem, Marcelo. Eu fico muito feliz de você, tá bom? Estar com você é importante para mim. Mais um aprendizado que eu sempre vejo as suas lives, sempre vejo os seus debates. Sou um admirador, confesso que sou um admirador seu, das suas pontualidades, da mulher que chegou aonde chegou. Eu tenho uma profunda admiração por você e por Moema Batista, viu? São dois expoentes do lado feminino que chegaram onde chegaram, realmente venceram barreiras, né? Porque deixa eu cumprimentar aqui a Marisa. Eu já vi que a Marisa Marisa Gaudi. Semana que vem nós estamos juntos, Marisa. Chegaram onde chegaram, viu? Você e Moema chegaram bem, viu? Realmente são pessoas que eu admiro bastante. Admiro bastante. E por isso que eu me sinto honrado por essa live de estar com você aqui. Coroa a minha ambição de ser um futuro entrevistador. E eu deixo o microfone aberto para você reverenciar o seu público, que já é fiel por natureza. Eu tenho que agradecer, né, a participação, a plateia, quer dizer, os ouvintes, né? Agora os ouvintes. Jefferson Calaça, vindo de Pernambuco. Jefferson foi de Pernambuco. Jefferson, ontem eu entrei numa live do Jefferson. O Jefferson tá bombando. Aliás, eu acho que todos nós. É uma pena, Marcelo, e eu inicio dizendo isso, porque quando você me perguntou assim, bom, nós vamos falar de quê? Eu confesso que quando eu falei unidade na diversidade, o objetivo maior foi falar, porque todos nós estamos falando assim, como é que vai ficar a advocacia pós-pandemia? Eu quero saber como é que nós vamos nos organizar para enfrentar, né, todos os percalços, né, que certamente virão para a advocacia pós-pandemia. Eu acho que poucos estão discutindo isso. Então, quando eu falo unidade na diversidade porque nós estamos vivendo um momento muito difícil na vida do país, um momento muito difícil para todos nós. É impressionante como as pessoas assim não valorizam, né, não valorizam a questão da vida, né, do ser humano. Hoje eu estava vendo até no RJTV, um pequeno parênteses, né? Um RJTV não é nenhuma propaganda para o meu escritório, não. Nós entramos com uma ação para garantir aos enfermeiros que os enfermeiros fossem afastados, aqueles com doenças crônicas, enfim, doenças crônicas, idade, enfim, todos os enfermeiros na faixa de risco,
para que eles não fossem afetados pelo trabalho, embora importantes, mas não fossem afetados pelo trabalho, até porque hoje o quadro é de quase 1.000 mortes na área de enfermagem. Né? Então, apesar do quadro, né, eu vi um juiz de primeira instância deferir a liminar, era uma ação civil pública, deferiu a liminar acabou sendo cassada pelo presidente do tribunal, que eu falei assim, eu não acredito que o presidente do tribunal esteja cassando essa liminar. Mas, enfim, foi o entendimento dele. Não, Sim. mas é o entendimento dele questão de ver de dele. que isso poderia afetar economicamente. Aliás, eram até de unidades de saúde mantidas pela prefeitura. Bom, pois bem. Então, que isso poderia afetar a economia do município, etc, etc. Enfim, cassou a liminar. A liminar foi restabelecida do Tribunal do Trabalho e agora cassada no Tribunal Superior do Trabalho pela presidente do TST. E eu fico olhando assim para a reportagem, né, dizendo assim do absurdo, né, do número de mortes, né, o número de mortes dentro da área de enfermagem. E continuamos naquela confrontação das humanas e economia. Quer dizer, não faz sentido isso. Para mim, não tem menor sentido, né, você ter hoje pessoas que vão mortas. Como é que você vai ter trabalho, né, enfim, com essa situação aí de mortandade e de várias pessoas fazendo óbito e vendo, enfim, coisas que são inacreditáveis, né, que você não pode admitir nas autoridades públicas, né, nas políticas públicas que nós tanto exigimos, né, uma postura que ainda continua colocando um falso dilema, né, entre a vida e a economia. Mas eu disse, ainda não chegamos num ponto, porque eu assim vejo com muita preocupação, né, o futuro Sim. da advocacia, né, pós-pandemia, até porque nós antecipamos alguma coisa que nós sabíamos que viria, que seriam os avanços tecnológicos, né? Então, enfim, todos nós fomos surpreendidos que nós Sim. pensávamos que só fôssemos enfrentar no futuro. Hoje eu estou vendo até uma colocação de uma pessoa, um advogado, uma pessoa da advocacia, dizendo o seguinte: bom, mas a tecnologia, pelo menos, vai fazer com que os jovens, com uma certa, enfim, com possibilidade de crescerem, fazer as suas sustentações nos tribunais superiores. Se os jovens, ainda que vocacionados para o direito, enfim, pessoas que tenham até o maior valor, né, informação, primeiro, sustentar já é uma coisa meio complicada. Né? A gente leva um tempinho para se acostumar e ter condições profissionais, desenvoltura para fazer as nossas sustentações orais. Não vamos fazer isso pessoalmente, nós estamos fazendo para uma máquina. Né? Uma máquina. Mas vamos pensar nesse jovem advogado que não tem nem escritório, né? Porque né? Aliás, hoje eu também estava conversando com um grande colega nosso, o Cláudio Goulart. Estava conversando com o Cláudio, que queria saber da saúde dele. E conversando com o Cláudio Goulart, ele disse assim: Rita, são milhões de profissionais sem escritório que dependem da ordem dos advogados do Brasil, para ele dar suporte para que eles possam, né, exercer a sua profissão. Como é que essa pessoa vai ter acesso a uma tecnologia que tem uma exigência de uma certa sofisticação, não é qualquer celular, não é qualquer lugar, não é qualquer internet, enfim, né? Como é que essa pessoa vai, que é uma grande oportunidade, né, vamos dizer assim, para essas pessoas, entendeu? Essas pessoas assim que vão ter assim uma capacidade extraordinária de desenvolvimento de trabalho, ainda que jovens, como é que essas pessoas vão conseguir realmente exercer o seu mistério sem esbarrar nesses óbices? Né? Então, conversando sobre isso, eu falei, vai ser uma situação, né, muito complicada. Né? Benizete, que está aqui nos assistindo, já disse assim, tem que ter talento. Lógico, a pessoa tem que primeiro
né, ter uma prática, né, ter vocação, que eu estou dizendo, não é vocação, a pessoa tem que ter jeito, né, para sustentar. Ser advogado, né, já é um talento, né? Ser advogado já é um talento. Já é um talento e a gente sua todos os dias, né, para manter esse talento. Mas, enfim, né, mas a crítica, né, a essa colocação, a essa manifestação, é porque hoje, efetivamente, nós estamos enfrentando uma situação que certamente deixará vários advogados e advogadas fora do mercado, sem condições de acesso e sem condições de trabalho. Isto é uma realidade, mesmo, uma triste realidade, mas, enfim, nós vamos ter que enfrentar isso. E como é que nós vamos enfrentar isso? Como é que nós vamos nos organizar? Eu ainda não vi surgir esse tipo de discussão ou esse tipo de preocupação. E aí eu falei assim, não, eu acho que eu vou fazer essa live com o Marcelo, que eu tenho certeza que vai ser uma live descontraída. Primeiro que você é fantástico, né? Você não é um pequeno grande homem, você é um grande homem mesmo. Eu sou um grande homem de grande. Eu tenho grandes amigos. Duplamente grande. Eu tenho grandes amigos, por isso que eles me feneriam. Não, no seu comportamento, na sua conduta e também na sua altura. Não tem jeito. Bom, eu falei assim, vou aproveitar. Eu vou aproveitar essa questão sua, Rita, e eu vejo essa questão como preocupação, e por incrível que pareça, eu até agora já fiz com a sua, são 25 lives. São 25 colegas advogados que passaram por aqui. E eu já venho há algum tempo conversando sobre isso. Falei com Fagner Sandes, vim falando com o Alexandre Flecha, falei com Álvaro Quintão, estive ontem conversando com o César Dória, que está aqui presente também, e com diversos palestrantes. Eu vi o César entrando. E eu venho perguntando essa questão nossa, que você pontuou agora, a vida do advogado pós-pandemia. E eu sempre faço o argumento da seguinte situação. Começou com o processo eletrônico e alguns advogados saíram. Veio a questão do processo digital, da questão de digitalização, também caíram. O token, caíram. Hoje, eu falei até para Álvaro, hoje 60% a 70% da advocacia do Rio de Janeiro, que eu andei pela faixa do interior, frequentam os escritórios da ordem. Não tem escritórios. 60% a 70% dos advogados do Rio de Janeiro frequentam as salas da ordem. Então, primeiro, por causa do custo. Segundo, por causa da tecnologia, e não tem condições de comprar e adquirir aquele material. E nós passamos para a segunda fase, agora que você colocou tão bem, o pós-pandemia. Uma questão que já vinha sendo discutida e utilizada pelo tribunal desde o ano passado, que é essa questão da videoconferência, e eu me manifesto pontualmente informando que o tribunal se atualizou, se colocou numa situação tranquila, se aparelhou, tem TIs para poder ensinar os desembargadores e ministros. Hoje, com relação, tem os melhores aparelhos possíveis de computação. E hoje essa questão, apesar da pandemia, chega aos advogados. E o advogado é a ponta da corda. E a ponta da corda hoje vem numa pandemia. Tem numa pandemia, Rita, e não tem dinheiro para comprar material. Nós não temos dinheiro para comprar material. Já não temos escritório. Ainda mais ter que comprar um computador top de linha hoje, no mínimo, R$4.000. Nós não temos, nem linha de crédito nós temos. Então, essa é uma discussão que eu venho falando, e ontem eu fui pontual com o Álvaro, também com o César ontem. Nós somos os últimos a saber disso. Lógico, o pequeno escritório do povão, o advogado do povão,
que nós vamos perder em muito. Já perdemos uma grande quantidade com essa pandemia, com essa doença, e vamos perder uma outra quantidade com advogados que não vão saber utilizar isso. E a ordem... Não, e para o próprio, vamos dizer assim, para os trabalhadores, principalmente os trabalhadores de baixa renda, é tanto empecilho que eles vão desistir realmente de ingressar na justiça, né? Vamos dizer assim, de tentar resgatar direitos que foram lesionados pelo empregador, porque para isso a Justiça do Trabalho também não é só para conciliar, ela é para conciliar, mas principalmente para dirimir os conflitos nas relações de trabalho. Então, o que eu vejo, Marcelo, e aí dando um pouco de continuidade ao que eu mais ou menos imaginei que nós iríamos fazer nessa live, a gente tem que resgatar o que significa movimentos sociais, né? Eu acho que nós vamos ter que nos organizar, e qualquer movimento social é movimento coletivo, é movimento de grupo, né? Com determinados, você precisa ter determinados objetivos, você tem que ter determinadas perspectivas e tem que ter ideologia. O que significa isso? Um conjunto de ideias. A gente não precisa do Cazuza, dessa ideologia, eu quero uma para viver. Nós temos um conjunto de ideias e nós vamos desenvolvendo através do nosso movimento esse conjunto de ideias. Isso é que se chama movimento social. A história, enfim, os sociólogos, os filósofos, né, têm condições de bem avaliar, né, o que significou, né, o movimento social, né, na história, né, da humanidade. Eu até me lembro daquele movimento que era se não me engano, é o ludenismo, que era quando teve a mecanização na primeira Revolução Industrial, em que havia um movimento, vamos dizer assim, não chegou a ser um movimento político, era um movimento de classe contra a mecanização nas indústrias. Então, esse movimento foi crescendo a um ponto em que a coisa foi avançando e outros movimentos foram criados a partir deste movimento, que era um movimento de classe. Como nós temos também os movimentos políticos, né? Eu até penso que movimento político é sempre aquilo que questiona o poder constituído, né? Você cria, você o mantém, ou você é contra um poder constituído, então daí um movimento político. Aliás, o Marquinhos está me corrigindo, nudista. Obrigada, Marcos. Nudista. Que bom ter amigos assim. Porque é um filósofo famoso, entendeu? Que exatamente traçou essas características da mecanização industrial. Bom, mas vamos lá, vamos em frente. Então, você tem os movimentos políticos, você tem os movimentos de classe, tem os movimentos reivindicatórios, tem sempre os movimentos sociais, e o Brasil teve grandes movimentos, quer dizer, mas mais novos, que eu vou caracterizar principalmente de lutas contra a ditadura, né? De lutas, né, pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, pela luta das diretas, né? Então, o movimento dos caras pintados, isso era um movimento social dos caras pintados, naquela ocasião, e a gente até mais recentemente, que foi aquele grande movimento contra, né, o aumento do transporte público. Se criou um grande movimento no país. Grande movimento, até país meio inteiro. desordenado e meio, vamos dizer assim, sem lideranças, né? Ele tinha um objetivo, ele se organizou, mas não tinham, né, efetivamente lideranças que, enfim, conduzissem, né, para vamos dizer assim, uma perspectiva de solução daquela situação do aumento de transporte. Eu estou dizendo tudo isso, Marcelo, porque nós precisamos, né, criar movimentos, recriar os movimentos. Nós temos hoje um movimento em defesa da advocacia, temos um movimento em defesa das prerrogativas, né? Nós vamos nos organizando pouco a pouco e tendo os nossos objetivos. Isso sempre por uma luta de muitos anos dentro da advocacia, que é lutar pela preservação dos nossos direitos. E aí nós estamos falando de prerrogativas.
Enfim, eu acho que a gente está no momento, nós estamos no momento em que nós temos que analisar essas consequências, mas também começar a pensar em nos organizarmos para enfrentar essa situação. Eu não vou dizer que é nova, né, mas essa situação que é uma situação que vai complicar ainda mais, né, uma situação já criada anteriormente para a advocacia. Eu não tenho dúvida disso, eu acho que nós. E nós não discutimos isso. Né? Eu vejo até muito pelo contrário, eu vejo até muita, vamos dizer assim, meio que desunião. Né? Aliás, também é uma coisa antiga. Aliás, falando em desunião, eu me lembrei, vamos comemorar o Dia do Advogado Trabalhista, né, Marcelo? Então, vamos comemorar o Dia do Advogado Trabalhista. Eu me lembro logo do semana que vem. aniversário da nossa querida Semana que Associação vem. Carioca de Advogados Trabalhistas. Dia 20. Viva a CAT. Viva a FAT! Viva a FAT! Viva as associações brasileiras! Viva as associações brasileiras! E aí eu falo um pouco, quer dizer, nós temos associações, nós temos instituições e associações, entidades de representação muito antigas na advocacia, a começar pelo Instituto dos Advogados Brasileiros. E agora eu passo, né, para fazer um pouco do comercial da minha instituição, né, que é uma instituição o que faz histórica. Faz bem. É uma instituição, eu sempre repito, e não tem melhor definição, né, uma instituição que conta a história do direito, mas principalmente conta a história da advocacia brasileira. Né, tanto do ponto de vista cultural, né, como do ponto de vista educacional e do ponto de vista das grandes lutas. Né? Até porque o IAB ele também surgiu com o objetivo de organizar aqueles que acabavam de se formar aqui no Brasil, né, pelas escolas jurídicas, então, recém-criadas no Império, para organizar essa advocacia, para que ela tratasse de suas reivindicações. A coisa foi progredindo até nascer a Ordem, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, que é de 30, né, ela só perde para o IASP. Aliás, tem uma mais antiga que a Ordem, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo. Quem não sabe disso, então fica sabendo. É o Instituto dos Advogados Brasileiros, o Instituto dos Advogados de São Paulo, que é 1800 também alguma coisa, eu não me lembro a data de cor, e a OAB, que é de 1930. Né? O primeiro presidente da OAB foi o nosso último presidente no Instituto, que foi Levi Carneiro. Então, quer dizer, nós temos instituições históricas, né, que discutiram, que participaram das discussões, dos grandes temas. Eu sempre digo, eu sempre disse isso. E, aliás, até na sessão plenária que nós realizamos na semana passada, na quarta-feira, foi a primeira sessão plenária virtual do Instituto dos Advogados Brasileiros. E colocamos à discussão 2 pareceres para falar sobre a viabilidade jurídica de um pedido de impeachment do presidente da República. Foi um sucesso, né? Ibope total. Né? Todo mundo gostou. Não, mas foi bom, foi muito boa a discussão. Né? E o IAB é para isso, é para travar esses debates. Entendeu? Sim. Como nós travamos, né, pela libertação dos escravos, né, pelas sufragistas, né, enfim, por uma série de temas que foram muito importantes para a sociedade brasileira. Então, o Instituto tem este perfil e tem muito a colaborar com a formação da história desse país. E a partir exatamente da nossa organização. Foi para a Ordem, depois apareceu o movimento associativo. Aliás, eu sempre pensei que a CAT fosse a Associação de Advogados com as suas especialidades mais antiga. Mas a CAT não é mais antiga. A ASP é a associação mais antiga. A Associação dos Advogados, a ASP é mais antiga. Então, de Advogados de São Paulo. É 1940 e poucos. Entendeu? A CAT é de 1950 e poucos. É porque eu também nunca me lembro de cor as datas. Eu sou horrível para números. Entendeu? Mas a ASP é mais antiga que a CAT. É interessante isso. Né? Eu sempre achei que a CAT era mais antiga, mas não é. Então, apesar de toda, vamos dizer assim, de toda essa pujança, apesar da nossa capacidade de organização, apesar da nossa, vamos dizer assim, da nossa teimosia em colocar as reivindicações e lutar para que realmente as nossas reivindicações elas possam se efetivarem, quer dizer, se efetivarem
de uma forma positiva, apesar de de todos os nossos esforços, eu ainda vejo, às vezes, um movimento muito dividido. Né? Você veja bem, agora, com relação a... Enfim... Bom, está todo mundo me ajudando aqui. Fachada Zé Cátia é de 1963, a fachada. É 63. É 1963, não é de 50. Gente, eu estou ficando esclerosada, né? Obrigada, Nada, isso é normal. 1963. Não, comigo todo mundo sabe, né? Gravar número comigo é uma tragédia. Mas, enfim, o fato é que a aspa é mais antiga que a Cátia. Né? E vamos estar comemorando agora o aniversário da Cátia. Você sabe que eu confundi? É porque nós estamos fazendo 50 e poucos anos. Entendeu? E aí eu confundo. Acho que é sempre da década de 50 e não é. A CLT é da década de 50, a Justiça do Trabalho, a CAT não é. É de 1963. Mas, pois bem, então eu acho que é hora, né, de... E aí, por isso, a questão da unidade na diversidade, né, de tentar estreitar os movimentos. Eu acho que você não tem que se aglutinar uma instituição com a outra, mas a gente tem que tirar um caminho, a gente tem que tirar uma linha de atuação, como nós fazíamos no passado, uma linha de atuação para que a advocacia possa realmente enfrentar essa adversidade, entendeu? Sem dúvida alguma. Você quer ver um exemplo, Marcelinho? Eu agora estava reparando que nessa luta em defesa da Constituição e da democracia, já de pronto apareceram 3 movimentos. Um que é um abaixo-assinado, eu até participei desse abaixo-assinado, que questionava exatamente a questão de dar poder às Forças Armadas, né, como poder moderador. Eu também assinei esse movimento. Que, na realidade, foi puxado para algumas entidades de São Paulo. Algumas entidades de representação da advocacia de São Paulo. Um segundo, né, que um pouco mais amplo, já reunindo vários nomes da OAB, do Conselho Federal da OAB, de seccionais da OAB, outras instituições e outras associações, que foi o Basta. Né? Também tive a oportunidade de assinar, e que foi organizado pelo Grupo de Defesa das Prerrogativas. Né? Já temos um outro grupo sendo criado, e daí sucessivamente, até a hora que você 6 grupos, né? E sim uma linha comum de atuação. Né? Então, eu vejo que nós temos que não só, né, construir, né, uma linha para enfrentar essa situação, mas como também buscar alternativas. Eu vejo... Eu vejo uma questão, Rita, nessa questão que você coloca com relação a essa nova linha de conduta, e eu vejo um trajeto muito interessante. Essa linha de conduta que nós temos agora, bem colocada, pós-pandemia, com relação à advocacia, viu? A advocacia após a pandemia, quando cessar isso, vai ser uma interrogação. Quem vai ficar? Parece que nós vamos colocar a advocacia, os advogados, numa peneira, né? Quem se mantém e quem sai do jogo com essa questão, processos virtuais e tudo eletrônico, que é uma questão que a gente precisa acompanhar. Mas a gente precisa trazer também os colegas. Eu vi uma live de Felipe Santa Cruz, e ele manifestando uma questão muito importante. Pelo menos naquela live ele colocou, dizendo que vai aparelhar todas as salas da ordem com essas questões webcam, é uma grana muito forte, mas pelo menos ali eu vi uma questão de manifestação de boa vontade com relação ao pequeno advogado. Então, a minha questão sempre foi, o grande escritório que nós tivemos agora há pouco tempo no Rio, uma avalanche de demissões de estagiários, né? Tivemos uma avalanche de demissões de estagiários, que estagiário agora não precisa mais. Nem um tal do audiencista também é necessário. Basta ter uma pessoa no escritório, dos grandes escritórios, que com um preposto do lado, que o audiencista morreu. Estão tentando agora vamos tentar arranjar até uma vaga para o audiencista, saber o que ele vai fazer
assim como o estagiário também, o que vai fazer? Porque o estagiário ainda carregava processo até o fórum às 5 horas da tarde, para poder chegar lá, para poder protocolar, era a única coisa que fazia. E o audiencista era aquele que suprimia nos grandes escritórios na base das audiências. E essas questões foram suprimidas tanto na parte trabalhista, quanto na parte civil, que também houve está tendo uma queda virtual, aí é bastante acentuada. E essas questões de movimentos é que eu vejo e que ainda não se projetou. Eu venho comentando, fazendo as questões de fomento com os colegas aqui, mas ainda se prontificou. Eu ainda não vi uma questão da gente, a não ser o doutor Martins, que colocou muito bem com o Luciano Bandeira na live dele, com relação à ajuda que ele vai dar à questão da advocacia. Não vai dizendo, mas eu não vejo essa mesma reciprocidade no Tribunal de Justiça com relação a esta possibilidade de ajuda, viu? Como se diz, as próprias resoluções do CNJ, com relação às próprias internets, que é responsabilidade do advogado, e por isso que todos vão fugir para as salas da ordem, porque se der algum problema, não foi no meu escritório, eu não tive nada, a ordem é que foi responsável por isso. Então, isso tudo, esses movimentos, essas pequenas angústias que me refletem com relação a esse futuro. Estamos entrando numa grande peneira e esperando passar a pandemia para alguém começar a girar a peneira, e o que cair está fora do jogo. Quem ficar na peneira continua. Então, tendo intermitência a internet está, enfim, oscilando, então tem horas que congela a tua fala, Marcelo. Ah, é? Mas vamos lá, vamos adiante. Mas vamos adiante. Então, essa minha... Nada a fazer. Não tem como. Problema da internet. Esse também é um grande problema nosso com relação às nossas audiências. Viu? Tanto de conciliação, quanto de instrução, quanto até de sustentação. Sustentação em segunda instância. Essas falhas que acontecem. De repente, você está numa sustentação oral, daqui a pouco ficou picotado, o desembargador ou o juiz falou: o que você falou? Eu consigno em ata. E consignar o quê? Se cortou a fala. Então, essas questões... Juntam-se problemas novos com problemas antigos. Eu digo assim, qual é a diferença de uma atitude arbitrária de um magistrado, se ela é virtual ou se ela é presencial? O ato é arbitrário. Quando se nega, por exemplo, a possibilidade que é franqueada aos advogados de dizerem que não querem fazer uma determinada audiência, que é o que está lá na resolução do CNJ, entendeu? E o juiz nega isso, ele está tomando uma atitude, além de contrária, né, às orientações estabelecidas pelo CNJ, ele está sendo extremamente arbitrário, porque ele não está ouvindo a advocacia. Mas, independentemente disso, Marcelo, então eu acho que isso é uma situação que a gente já convivia anteriormente. Nós precisávamos das entidades exatamente para que elas pudessem, né, defender os nossos direitos, né, e reclamar, enfim, na estrutura, né, judiciária, reclamar com quem de direito, né, levar a situação e tentar corrigi-la de alguma maneira ou alertar para determinados comportamentos, que são comportamentos por parte da magistratura, não são todos, a gente sabe que a gente convive aí com magistrados maravilhosos. Maravilhosos. Assim, entendeu? Pessoas de diálogo que entendem sobre a estrutura democrática, que nós temos que ter uma estrutura democrática no Poder Judiciário, entendeu? Aliás, isso está sendo muito colocado e poucos estão enxergando que esse é o momento de que nós temos que discutir que o judiciário, o sistema de justiça, e aí eu estou falando de sistema de justiça para envolver todos, né? O sistema de justiça tem que ser mais democrático, entendeu? Ele tem que ser democratizado, coisa que não é até agora. Se tentou fazer lá na reforma do judiciário e não se atingiu o intento. Né? Como nós temos outras questões para serem discutidas com o tribunal. Uma coisa é você conseguir abrir um diálogo
com o presidente do Tribunal do Trabalho, eu sempre digo isso, o presidente do Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro, outra coisa é você tentar abrir o diálogo com outro presidente, vamos dizer assim, vou falar até do próprio Tribunal do Trabalho, com outro presidente de um outro tribunal em outra região, que não tem a mesma postura, que não tem o mesmo entendimento, e que acha que não tem que ter diálogo com a advocacia, acho que não tem que ter troca, não tem que ter exame comum. Nisso nós vamos precisar. Vai a Rita, vai o Marcelo, entendeu? Vai o Marcos Vinícius, vai o Humberto Adame, que está aqui, que entrou aqui para nos assistir, vai o César Dora, não. Vão as entidades, né? Vão as instituições que nos representam. Entendeu? Então, até para construir alternativas, até para dialogar, né, e se ver, vamos dizer assim, a melhor maneira, né, de realmente enfrentar esses problemas e de forma conjunta, de forma, né, que você traga magistrados, serventuários, membros do Ministério Público, isso em todos os níveis, né, defensores públicos, e a advocacia, principalmente, você precisa efetivamente que você tenha uma discussão, você tenha uma estratégia para apresentar essas questões. Assim como você vai do micro, você vai para o macro. Né? Você tem que ter hoje soluções para o país. Nós estamos com um país sem política, sem políticas públicas de toda sorte, nem na área sanitária, nem na econômica. Entendeu? Muito pelo contrário, com uma crise política aí colocada aí nas nossas portas. Entendeu? E não existe um projeto, uma proposta, dizendo, por parte do governo, aí eu estou falando entendeu? Por parte das autoridades governamentais, no sentido de apresentar saídas para a sociedade. Né? Então, eu acho que da mesma forma que nós afirmamos, né, que é um momento de diálogo, é um momento que nós precisamos estar com as nossas cabeças, nossas mentes abertas para ir adiante, né, porque nós precisamos ir adiante, nós precisamos... Senão aquela história de se vai passar, não vai passar nunca. Né? Nunca. Então, eu acho que é hora né, de nós começarmos a antever as coisas, ter as nossas sugestões, os nossos projetos, entendeu? E adiante, como cidadãos e como advogados. Então, eu acho que essa costura, essa linha, né, que una, né, todos esses esforços, ela precisa haver. Por exemplo, então já me perguntaram, eu acho que até o César que colocou, eu acho que nesse momento o IAB e a OAB são entidades que devem ser aglutinadores. O IAB ele tem uma característica, ele tem limitações. Né? O IAB ele não é igual a questão igual à ordem, não é igual à ordem. Porque nós não temos um projeto de representação. A ordem é uma instituição hoje da sociedade civil, entendeu? Que sempre se coloca... Né? E até porque a nossa lei profissional exige que o advogado tenha esse perfil social, né? E tenha uma atitude de intervenção na sociedade, no sentido de criar progresso, de lutar por justiça social. Está lá no nosso estatuto. Entendeu? Então, a OAB ela tem essa natureza, ela tem esse objetivo. Então, por isso é que a ordem, ela invariavelmente... Né, em crises políticas, né, e quando se pensa em apresentar alternativas ou movimentos, a ordem é protagonista. Né? Nós estamos fazendo a nossa parte, né, colaborando, fazendo os nossos pareceres, nos manifestando. Eu nunca achei tanta nota institucional como eu tenho baixado nos últimos tempos. Quer dizer, uma posição crítica do Instituto diante do que está acontecendo. Né? Então, nós gravamos vídeos, nós fazemos as lives, buscamos assuntos, né? Assuntos que estejam realmente, que sejam candentes, não só candentes, mas que sejam de interesse social, entendeu? Que a sociedade leve a sociedade a refletir e, principalmente, né, a se engajar em propostas, né, que realmente revejam determinadas situações. Nessa quinta-feira, agora, vou aproveitar para fazer outra propaganda, Marcelinho. Não é oportunismo. Graça, você pode tudo porque você já sabe que eu sou seu fã. Então, eu sou fã seu de carteirinha. Não pode tudo, não. A gente fez a live, né, para ficar fazendo também propaganda do que vai acontecer, mas eu já convido todos, principalmente, e se vocês puderem, inclusive, avisar aos nossos colegas, às nossas colegas,
nós estaremos realizando, não é coisa horrorosa, nós realizaremos na quinta-feira um webinar para discutir fake news. Isso é Entendeu? importante. Então, um magistrado, Isso é importante. um profissional da imprensa, que aliás está super badalado. Eu não vou dizer os nomes, não, para vocês ficarem curiosos. Surpresa, O surpresa. assessor. Não, curiosos porque no cartaz já está sendo divulgado. É só entrar no nosso site, que está lá os que irão participar. O nosso assessor legislativo. Agora, o que está na estrutura do IAB, eu tenho que anunciar. Né? Esses são os nossos convidados. Então, Miro Teixeira, que é nosso assessor legislativo, e nosso primeiro vice-presidente, Sérgio Toche. Eu acho que vai ser um webinar que vai realmente vai bombar. Né? Eu acho porque, primeiro, nós estamos trazendo pessoas, né, extremamente qualificadas para falar sobre o assunto. Né? Vai ter, inclusive, até um videozinho. Né? Já estou adiantando. Parece que vai ter um vídeo para mostrar como é que se montam essas plataformas, que são essas plataformas. E como é que vão pegar o cara que monta o fake news, hein? Eu sei que tem um negócio de um gabinete aí que nunca não pegam os. Mas, o Marcelo, essa é a discussão. Entendeu? Vai se criar uma lei para regulamentar, e aí nós vamos estar, talvez, ferindo ou limitando a liberdade de expressão, ou nós vamos apostar nessas plataformas, que são plataformas exatamente para evitar, né, que você dissemine, que você quer dizer, haja uma disseminação da desinformação. Né? Quem leu um jornal aí mais recentemente deve ter visto uma entrevista de que já existem plataformas que estão sendo montadas nesse sentido. Então, isso é uma discussão muito rica. Né? Cria uma lei para limitar, entendeu? Ou vamos apostar na própria tecnologia, para que a própria tecnologia, né, nos dê instrumentos para fazer frente à desinformação. Sim. A lei de imprensa, por exemplo, muita gente aplaudia a lei de imprensa. A lei de imprensa foi considerada inconstitucional e hoje não existe mais. Sim. Então, são assuntos que eu acho que nós temos que refletir, que estão na sociedade. Da mesma forma que nós temos que refletir o seguinte: você tem desde o advogado, né, você tem desde segmentos da advocacia, sem qualquer estrutura, que sobrevive. Né? Eu me lembro até de uma época que nós discutimos Jesus, que era a minha memória, eu ando péssima, que é o paralegal. Paranormal não. Chega até a ser paranormal. Mas o paralegal, né, com uma alternativa de mercado. Entendeu? Mas isso era por conta do exame da ordem, etc. Mas vai se dar oportunidade a essas pessoas ou não, já que elas se submeteram ao exame e elas estariam, teoricamente, habilitadas ao exercício profissional, né, na medida que elas se submeteram ao exame da ordem. Né? Você vai ter segmentos que têm pequenos e médios escritórios. Como você vai ter a grande advocacia, que tem outra problemática. Inclusive até concorrência estrangeira. Até concorrência estrangeira. Entendeu? Então, são interesses diversificados. Né? E aí, o que nos une? O que nos une? Entendeu? É a advocacia? É porque todos nós optamos por advogar, por sermos advogados? Né? Entendeu? É isso que nos une? Porque tem determinadas situações. É sobrevivência. Não, acho que sobrevivência não. Acho que muitos, inclusive, não estão, vamos dizer assim, mais nessa situação de sobrevivência. Né? Eu acho que elas são pessoas que, enfim, conseguiram, alcançaram, né, patamares, entendeu? Que não podem ser traduzidos como sobrevivência na profissão. Então, eu acho que é hora, né, de começar a pensar de que, independentemente que nós temos que continuar em casa, entendeu? Que a questão de salvar vidas ainda é sobremaneira relevante, é primordial, isso é que está colocado em primeiro plano. Né? Eu acho que
vislumbrar uma saída, né, para um país de extrema desigualdade social, em que determinadas medidas, ainda que sejam projetos brilhantes, não vão conseguir, né, resolver, né, problemas que são muito antigos. Né? Eu acho que vai ser muito complicado isso. Né? Então, eu acho que também, da mesma forma, nós temos que começar também a pensar, né? E começar a estreitar o nosso relacionamento para que nós possamos ter mais força, né, para aquilo que nós achamos que seja justo, né, para a advocacia de forma geral, que atenda a todos, e que nos coloque sempre numa linha comum, né, num eixo Num comum, vértice, um eixo, né, um eixo comum. um eixo comum de interesses. Entendeu? E Isso. eu acho que poucas pessoas estão discutindo isso. Né? Rita, veja Oi. bem, nosso país, um país de dimensões continental, nós temos uma diversidade muito grande, né? Pensamentos do Sul, pensamento do Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, e nós passamos por uma questão de ataques, né, com relação a essas questões das lideranças da liderança do país, e que até desestimulam algumas pessoas, enfraquece, viu? Enquanto a liderança estimula a você sair de casa para buscar o pão nosso de cada dia e fecha os olhos para aquelas pessoas que estão morrendo de uma doença invisível, né? De uma doença invisível, porque você não precisa ir para a guerra, basta botar um vírus que vai disseminar a pessoa toda. E eu vejo com precariedade, apesar de termos pensadores fantásticos, né? Pensadores fantásticos, tanto na parte jurídica, na parte filosófica, de todos os lados, de um futuro esperançoso com relação a esta questão pós-pandemia, se nós não aderirmos a essa questão da unidade com relação à diversidade. E vou dizer mais uma coisa, Marcelo. Nós temos grandes lideranças na advocacia. Mulheres e homens de maior valor. Muito. E nós não temos, eu acho que é preciso uma campanha de que se respeite essas lideranças. Né? Nós temos que ter respeito por essas lideranças. Da mesma forma que nós mulheres falamos de sororidade, e sororidade não é só uma questão de solidariedade, para não usar a expressão, né, agora na pandemia, eu acho que solidariedade, eu continuo dizendo, solidariedade é visão coletiva. Não está falando da boca para fora. Então, da mesma forma que nós mulheres falamos muito em sororidade, nós precisamos respeitar as nossas lideranças. Nós precisamos chamar, quer dizer, chamar as nossas lideranças, né, estar com elas, né, na formação desse caminho. Eu acho que só assim, entendeu, Marcelo? Porque faz parte, né, do ser humano, né? A gente aqui vai fazer não sei quantas lives, não sei quantos webinários, não sei quantos encontros, não sei quantos vídeos falando a advocacia, né, a advocacia de forma geral está sendo atingida por isso. Eu acho que tem que se falar. Eu acho que não vejo nada demais, né? Mas a gente tem que começar realmente a pensar, né, como é que nós vamos agir, né? E nem sempre isso é fácil. Nem sempre isso é fácil. Eu estava no outro dia vindo uma discussão de um movimento, quer dizer, de um movimento que está se formando pró-democracia, em defesa da democracia. Aí lá, não sei das quantas, assim, coloca o presidente, chama a atenção para o presidente da República, chama a atenção do presidente da República. Foi o suficiente para dar virar um alvoroço. Exatamente, entendeu? Eu acho que... Aí eu só fiz uma observaçãozinha. Eu acho que a gente tem que buscar o que nos une. Se for por aí, por esse caminho... Com certeza. Entendeu? Com certeza. Certamente a gente, né, não vai a lugar nenhum. Então, eu acho que é isso. Precisa... Né? Eu quero ir a algum lugar. Nós... Marcelo, eu quero ir a algum lugar.
E eu estou Uhum. preocupada com isso, né? Preocupada tanto com a nossa vida em sociedade, que ela não morreu, Uhum. né? Espero que a gente realmente possa retomar Porra, em melhores condições, muito sempre isso, melhor. mas em melhores Mas, condições, como eu também espero que a advocacia supere, venha a superar exatamente todas essas situações, e vai ser muito difícil. Quem já discutiu, né, com a estrutura de poder estrutura de mando administrativo, né, de poder, gestor dos tribunais sabe dessa dificuldade. Você ser eu vejo, atendido, você ser ouvido, você Vido, entendeu? Exatamente. E você é ter a complicado. noção, pessoas com noção, entendeu? De que nós estamos aqui para colaborar. Todos nós dependemos do judiciário. Não é à toa que nós estamos na Constituição como peças fundamentais do O artigo funcionamento do 103, judiciário. 133 está aí. O artigo 133 está aí. Mas uma coisa também, que eu também estamos encaminhando já para o finalzinho, mas uma coisa que me chamou muita atenção, Rita, é a questão desse questionamento do procedimento que nós vamos viver agora, né, que é essa questão de videoconferência, esses procedimentos eletrônicos todos, que nós tínhamos conhecimento na atribuição quando foi criado o processo eletrônico, certo? E de lá veio para cá, uma avalanche de lá, foi criado o Código de 2015, e no Código de 2015 foi inserido essa questão, no artigo 195, 192, por aí assim, que o Estado iria prover essa questão toda com O relação Rosildo às sabe o benesses. artigo de cor. Nós Viu? fizemos um webinar que ele destacou isso, exatamente isso. Agora, o que me chama a atenção é que não são, que são impostos a nós, advogados, a todos os advogados, de uma maneira geral, através de resoluções. As resoluções, elas tomam quase um caminho de emenda constitucional, superando até o próprio código. Né? Superando até o próprio código. Então, houve uma inversão da pirâmide, né? Então, houve uma inversão de rasgaram a questão da pirâmide fiscal, mas essa questão é muito preocupante, porque não foi pela lei, mas foi por resolução que foi imposto isso. Essa questão nossa... O judiciário, quando legisla, é meio complicado, né? Cada um no seu... Como dizia no popular, cada um no seu quadrado. Aliás, falando em popular, Marcelo, eu vejo... É lógico que nós temos que, em cada intervenção nossa, né, fazer da base. Né? Como eu falei até no Rosildo, nós fizemos uma webinar no Instituto, em que o Rosildo destacou exatamente uma norma no Código de Processo Civil, né, que dá suporte para não transferência de responsabilidade pela manutenção, né, vamos dizer assim, enfim, do que você precisa para manter. Precisa, né, isso. Para manter a própria internet é isso. Exatamente, para você manter as ferramentas para manter, né, atuando em uma atividade extremamente virtual, digital, que você precisa de tecnologia, você não pode transferir isso para a advocacia. Isso é um dever e uma obrigação do Estado. Como é dever e obrigação do Estado manter as pessoas nesse período de pandemia, até usando o exemplo de vários países no mundo, e não acontece. Entendeu? Então, para isso, você precisa realmente ter movimentos, e movimentos fortalecidos, com pessoas comprometidas com essas causas. Senão nós não vamos chegar a lugar nenhum, Marcelo. Entendeu? Nós vamos continuar falando, identificando. Não pode, o Estado não pode transferir para a advocacia a responsabilidade de manter as ferramentas de acesso tecnológico, etc, etc. Entendeu? Nós não podemos ter uma interpretação, né? uma interpretação com relação ao acesso à justiça nesse tipo de situação que não seja para efetivar a prestação jurisdicional, né? Para avançar na prestação jurisdicional e efetivá-la, a gente tem que ter uma interpretação nesse sentido. Né? E não ficar buscando aqui e ali justificativas porque não. Entendeu? Justificar o injustificável.
né? Nós Sim, sim, queremos sim, sim. eficiência da prestação jurisdicional, né? E que ela atenda a todos, que a justiça seja Uhum. acessível a todos, né? E estamos aqui para garantir isso. A advocacia tem obrigação e dever de garantir isso, dentro do meu ponto de vista. Mas Entendeu? essa Então, questão que você coloca aí não seria também um expoente a partir, conforme você colocou, das próprias instituições, associações e entidades que já existe sim, atualmente? sim, mas nós temos que ter uma linguagem mais acessível, Marcelo. A gente tem que Uhum. falar, a gente não pode ficar falando para o nosso próprio umbigo. A gente tem que Sim. mostrar para o jurisdicionado, entendeu? Uhum. Como ele, entendeu? Ele tem a repercussão dessa situação que está sendo criada. Para nós, Uhum. inclusive na área trabalhista, entendeu? É muito tranquilo, porque, enfim, eu acho que a linguagem simples é um princípio, inclusive, do processo de trabalho, né? Uhum. Você ter realmente um vocabulário mais simples, porque você precisa atingir o que o trabalhador entenda, né? Que você está ali atuando em defesa dos seus interesses e dos seus direitos. Entendeu? Assim, da mesma forma, a gente tem que ter essa linguagem simples para a sociedade. Nós temos que atingir a sociedade, né? Infelizmente, nós não vamos atingir os clandestinos. Os clandestinos continuarão sendo clandestinos, a não ser que nós façamos uma grande modificação. Há pelo menos Com certeza. aqueles, entendeu, que a gente tem condições de chegar hoje, seja através da imprensa, seja através de redes sociais, seja, enfim, a partir da nossa atuação profissionalmente. Entendeu? Hoje, talvez, algumas pessoas estejam refletindo aquilo que a gente dizia lá atrás. As pessoas estão defendendo reforma trabalhista, as consequências Esse virão e lá na muitos se frente. arrependerão. E muitos se Muitos se arrependerão. Tem arrependerão. gente fechando por conta da reforma. Entendeu? Está Sim. sem cliente. Já E a tem questão era gente só ter sem cliente, cliente. né? Tem cliente, com certeza. Marcelo, Rita, eu meu acho que nós amor, vamos terminar, né? estão chegando os 3 minutos. Estamos chegando Passou aos três rápido, hein? minutos finais. Viu? Adorei conversar com você, viu? Eu também. Você é uma pessoa espontânea. Eu já falei que eu sou seu fã, e eu sou. E é muito bom estar com você aqui, Rita. Poxa, é porque você nos dá ânimos para continuar trabalhando. Engraçado, né? Ah, que bom. Você como mulher expoente, viu? Vencedora, nos dá ânimos para a gente continuar, sabe? Nos dá energia, esse gás que você tem, essa energia pura para que a gente possa enxergar um pouco mais além, viu? E colocar as pessoas, os pares que estão à volta de você, que o ponto de luz não é a motocicleta indo embora, não. É um ponto de luz que é um ponto de luz de esperança que está chegando próximos a você. Assim como você colocou, que a gente precisa realmente buscar os nossos pares para que a gente possa fazer um bem comum. Que é o bem comum é a nossa advocacia, é o nosso Marcelinho, trabalho. é o título do nosso encontro. Unidade na diversidade. União e vamos em frente. Muito obrigado a Querido, foi muito você por bom. você existir. Obrigada também por ter. Obrigado, ó. Beijo. Meu abraço para você e vamos ficar em casa. Eu espero que isso passe Beijo. logo para a gente poder sentar e poder conversar bastante. Beijo. Com certeza. Beijo. Gente, essa live vai ficar gravada para quem quiser assistir, tá bom? Doutor Marcos Cordeiro, eu quero o senhor com uma live comigo, hein? Tá faltando o senhor com uma live comigo, hein? O senhor ainda não me respondeu a live, tá bom? Essa live vai ficar gravada na minha página. Quem quiser assistir, realmente é muito ótima, maravilhosa, e eu espero que todos gostem. Espero todos aqui na quinta-feira, porque a live de amanhã foi cancelada por motivos pessoais, viu? Do professor William, mas teremos uma live na quinta-feira falando sobre eleições em tempo de pandemia, tá bom? Berizete, obrigado, Ana Paula, Márcia Bittencourt, muito obrigado, viu? Fachada, meu amigo, obrigado. Flávia Ribeiro, Marlon Rezende, viu? Equimilzo Negro, Dr. Cláudio Goulart, viu, Leandro, todos vocês, o meu beijo, o meu abraço, fique em casa, viu? Muito obrigado. Nesses minutos finais, o que eu posso dizer é que
Paz a todos. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.